e a gente vai falar nesta manhã sobre adoração, tá bom? Que é um tema que a gente vai trabalhar, como eu disse, o ano todo, e de maneira específica hoje o tema é adoração e santidade. E para trabalhar este tema a gente vai ver uma história bíblica, e essa história bíblica ela vai ser baseada ou analisada na vida de Caim e Abel. Uma história que você conhece muito bem, conhece de frente para trás, de trás para frente, de todos os lados ali, mas nós vamos pegar aqui alguns pontos para poder nos ajudar a crescer espiritualmente. E aí, estão preparados? Aperta o seu cinto de segurança aí, cutuca a pessoa que está do lado, que está dormindo. Eu estou vendo que tem gente dormindo aqui, ó. Cutuca, dá um cutucão aí. Fala para o indivíduo, dorme não, senão você não vai para o céu. E vamos ao nosso sermão. Vamos lá. Algumas perguntas que serão respondidas neste culto. O que é adoração? Qual é a forma correta de adorar? Qual é a diferença entre adoração e música? Qual é a relação entre adoração e santidade? E a pergunta que é bem importante: Deus pode rejeitar a minha adoração? Queridos, o tema de adoração ele é essencial dentro da Bíblia, porque este é o tema que é o problema do grande conflito. Primeira questão, a quem vamos adorar? Segundo, como vamos adorar? Não adianta você saber que a adoração é para Deus, mas fazê-la da forma errada. Então nós vamos nesta manhã e durante todo o ano trabalharmos este tema, não só eu como também os demais pastores, onde estaremos sempre pregando um pouco sobre a adoração. Vamos começar então a leitura bíblica, vou projetar o texto aqui na tela. Sinta-se à vontade para abrir aí a sua Bíblia ou seguir pelo seu dispositivo móvel. O texto bíblico diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Voltou a dar à luz e desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim um agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está tão furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Uma história muito conhecida. Alguns pontos que precisam ficar bem claros para a gente nessa história. O primeiro filho a nascer foi Caim. E o escritor bíblico faz questão de destacar o trabalho, o ofício de Caim. Ele faz tanto isto com Caim como também com Abel. Se este detalhe não fosse importante, Moisés não teria colocado. Mas penso eu que o desejo de Moisés, ao colocar este detalhe de que Caim era um agricultor e que Abel era um cuidador de ovelhas, isto iria influenciar na oferta de ambos, porque cada um iria ofertar de acordo com o seu contexto. Um segundo detalhe que me chama a atenção é que o texto não me diz que Deus pediu a oferta. O texto me apresenta que passado algum tempo, não sei que tempo foi esse, talvez o nascimento das crianças, Caim trouxe uma oferta a Deus. O que eu tenho a impressão ao ler o texto é que a oferta tanto de Caim como de Abel foram ofertas voluntárias. E aí fica a questão, mas não deveria ser uma oferta talvez de animal? É uma pergunta que a gente se faz, uma vez que era comum oferecer um animal em sacrifício. Entretanto, eu vejo aqui Caim oferecendo algo que era parte do seu contexto, Abel oferecendo algo que era parte do seu contexto, e Deus então, diz o texto bíblico, que ele aceita Abel e sua oferta, e rejeita Caim e sua oferta.
Um detalhe que você precisa frisar: Deus não aceita apenas a oferta, Ele aceita o ofertante. Deus não apenas rejeita a oferta, Ele rejeita o ofertante. Ele poderia simplesmente dizer aqui, e Deus rejeitou a oferta de Caim, mas não. O texto é enfático em dizer de que Deus rejeitou Caim e sua oferta. E Deus aceitou Abel e sua oferta. E você vai entender um pouco mais o porquê deste detalhe. E a história então, ela me apresenta tudo isso. A oferta de Caim é rejeitada. Por fim, Caim então, ele fica nervoso, chateado. E o fato de Caim ficar chateado e ir para matar o seu irmão, ao ponto de matar o seu irmão, isso mostra que Caim queria que a sua oferta fosse aceita. Se Caim fosse alguém desleixado com a oferta, ele não iria se revoltar com o fato da sua oferta ter sido rejeitada. Porque quando você não está nem aí para uma coisa, você fala, não estou nem aí. Aceitou? Não estou nem aí. Você deu um presente para alguém, a pessoa pegou e jogou, não estou nem aí se ia aceitar ou não, só queria entregar mesmo para a pessoa não ficar me cobrando. Neste caso, eu vejo Caim chateado, nervoso, mostrando que Caim queria que a sua oferta fosse aceita. E aí vem então uma pergunta: por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Queridos, as respostas elas são as mais diferentes. E eu quero dizer para você de que todas as respostas elas estão certas. Ellen White vai trabalhar a ideia de que deveria ser um sacrifício, e Caim então ele oferece frutos da terra. E está certo, não está errado. As histórias bíblicas, elas me oferecem mais de uma interpretação. Bom samaritano, mais de uma interpretação. Filho pródigo, mais de uma interpretação. E está tudo certo. Uma interpretação não anula a outra. Tudo bem? Porque esta é a beleza da Bíblia. A Bíblia é um livro tão rico que cada vez que você lê uma história, você aprende algo diferente. E eu gostaria de nesta manhã propor uma interpretação diferente, o porquê que Deus rejeitou a oferta de Caim, ok? E você vai ver que tudo está baseado na Bíblia. Vamos lá. A Bíblia vai apresentar no livro de Levíticos, nos dias de Moisés, que Deus instituiu uma oferta chamada de oferta de cereal, ou, dependendo da sua Bíblia, oferta de manjares. Quando Caim vai oferecer a sua oferta, ele oferece os frutos da terra, o que ele tinha de melhor. Deus diz, não quero, nem você nem sua oferta. Anos depois, Deus vai instituir uma oferta de cereais, como se fosse baseado naquilo que ele rejeitou de Caim. Vamos ler o texto bíblico para de repente ficar um pouco mais fácil o seu entendimento. Levíticos 2, 1 ao 8, diz assim: quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso, e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso, e o queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e aos seus descendentes. É a parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Olha que interessante, o indivíduo quando fosse ao templo, existia uma regra: nunca vá ao templo de mãos vazias. E às vezes o indivíduo não tinha muitos recursos, então ele podia ofertar um punhado de farinha. Essa farinha seria queimada, e se sobrasse alguma coisa, o sacerdote iria comê-la. Continuando a leitura: se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos sem fermento, e untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo sem fermento. Continuando: divida-as em pedaços e derrame óleo sobre ela, é uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha com óleo. Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes. Apresente ao sacerdote que a levará ao altar. Os versículos 14 e 16 dizem assim: se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo tostado no fogo. Sobre ela derrame óleo e coloque incenso, é uma oferta de cereal.
O sacerdote queimará a porção memorial do cereal, esmagado de óleo, juntamente com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. O texto aqui me diz que era permitido e aceito por Deus. O indivíduo vai ao templo, de boa vontade, ele traz uma oferta. E esta oferta poderia ser farinha de trigo, azeite, incenso, um bolo. Imagina, gente, o adorador chegou lá e levava um bolo. Eu vim adorar a Deus. Sua oferta, minha oferta hoje é um bolo. Hoje nós ofertamos sempre com dinheiro. Naquela época chegava com um bolo sem fermento, dizia, está aqui minha oferta. Eles iriam queimar, ou o sacerdote iria comer. Poderia ser os grãos esmagados, mas Deus ele sempre iria aceitar estas ofertas. E aí, gente, me vem uma dúvida. Deus rejeitou a oferta de Caim, porque eram frutos da terra, mas cerca de 1500 anos depois, ele vai instituir uma oferta que vem também dos frutos da terra, farinha, grãos, e aí vai. Eu fico imaginando com a minha mente aqui toda doida, Caim descobriu um negócio desse. Imagina na ressurreição, Caim ele ressuscita no inferno, antes que o fogo caia, conversa vem, conversa vai, o cara fala, ai Caim, vai cair fogo do céu, né? Vai queimar, né? Eu vou. Rapaz, ofereci uma oferta aí que deu errado, deu ruim. Mas qual oferta? Ele conta a história. O cara, rapaz, mas você sabia que Deus instituiu depois uma oferta igualzinha à sua que foi rejeitada? Caim fala, não é possível. Ele rejeitou a minha, depois então ele se arrependeu e instituiu uma oferta que ele rejeitou. A história parece que tem algo que não está fechando, porque Deus é um Deus que não muda. Então quando eu começo a ler a Bíblia, eu trabalho a seguinte premissa: Deus não muda. Se ele rejeitou a oferta de Caim, mas depois ele vai instituir uma oferta semelhante de Caim, tem algo mais na história que eu preciso descobrir. Porque a primeira impressão que eu tenho é que o problema não estava só na oferta, tem algo mais. E aqui a gente vê a mesma semelhança. Se você trouxer, e o texto bíblico diz que Caim trouxe, não houve um pedido, houve uma iniciativa do adorador, mas Deus rejeitou. E aí fica a pergunta, pastor, por que que Deus rejeitou a oferta de Caim, sendo que anos depois ele vai instituí-la? A resposta eu encontro em 1 João capítulo 3, versículo 12, diz assim: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. O texto aqui me diz que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque Caim tinha obras que eram más. Caim era um homem maligno. Algumas pessoas vêm aqui na história de Caim e Abel, a justificação pela fé, está tudo certo, vão interpretar a palavra sacrifício, olã, como sendo sacrifício, está tudo certo, mas o que eu entendo aqui, é que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque a vida de Caim não era uma vida justa, e quando a vida do indivíduo não é justa, tudo o que ele faz para Deus, não é aceito por ele, e é aqui que o bicho pega, porque a gente quando fala de adoração, a gente fica se perguntando, o que é adoração? É cantar louvores na igreja? É orar? É ofertar dinheiro? O que é adoração? Queridos, pela Bíblia, eu entendo que adoração é um estilo de vida. Adoração é muito mais o que eu ofereço num sábado. Adoração é o que eu faço na minha vida todos os dias. E o sábado, diga-se de passagem, ele é o clímax da adoração. Quer ver? Algumas pessoas têm dificuldades no dia de sábado.
A pessoa ela passa a semana toda longe de Deus. Vir à igreja no sábado é um martírio. É horrível. A pessoa passa a semana toda cantando músicas seculares. Cantar músicas religiosas sacras no sábado é um martírio. A pessoa passa a semana toda se alimentando do que é errado. Estar na igreja é horrível. Guardar o sábado, então, nem se diz. O indivíduo guarda o sábado de olho no relógio, porque o sábado para ele é um martírio. Então terminou o culto, ele vai para casa, não quer vir num programa jovem e tal, ele fica ali ansioso, ele não quer transgredir o sábado, então ele vai na lição da escola sabatina e ele tenta descobrir que horas que termina o sábado. E ele vê lá que o sábado termina 6h56. Diga-se de passagem, é uma hora aproximada. Mas o indivíduo que não é temente, ele está ali olhando, contando, rapaz, falta 10 minutos, 10 minutos, termina sábado, termina. Aí de repente é 6h55, ele, rapaz, não passa. E de repente faltam alguns segundos, ele começa a contagem regressiva, porque ele é movido pelo horário, ele não é movido pelo tempo, nem pelo desejo de adorar. E ele fica, faltam 10 segundos, faltam 9, falta 8, faltam 7, 6, 5, 4, 3, 2, acabou! E ele festeja, acabou o sábado, que alegria. Aí ele já liga a televisão, aí ele, acabou mais um sábado, que bênção, acabou, agora eu posso sair, eu posso fazer o que eu quero. E aí ele já vai sair com os amigos, porque o sábado para ele foi um martírio. Ele não está acostumado na presença de Deus. Quando você não está acostumado na presença de Deus, e você tem que estar, obrigado ou não, é horrível. Você não gosta, não curte, não vai sentir. Adoração é estilo de vida. Caim não tinha uma vida santificada, ele tinha uma vida perversa, e por isso Deus não podia aceitar a adoração de Caim. E aí quando o indivíduo vive uma vida de vida errada, torta, um estilo de vida errado, implica numa adoração errada. Por que muitas músicas são produzidas de péssima qualidade? Tem muita música boa, viu, gente? Mas tem muita música que não tem nada a ver, nada a ver. Porque o indivíduo, se ele não tiver uma vida consagrada, ele não vai conseguir produzir algo sacro. Ele vai produzir algo de acordo com o seu costume. Se ele vive uma vida toda secular, o que ele vai produzir? Algo secular. Se ele vive uma vida santa, ele vai produzir algo que seja sacro. A adoração, meus queridos, é um estilo de vida. E a pessoa precisa adorar da maneira correta. Ele precisa entender que ele está vindo à igreja para poder oferecer um culto a Deus. E aí então vem a pergunta: pastor, eu entendi que a adoração é um estilo de vida. Beleza. Qual é a forma de adorar? A Bíblia vai me dizer a forma de adorar? Vai, claro que vai. João 4, 23 e 24 diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia apresenta de que para minha adoração ser aceita por Deus, eu preciso trabalhar duas questões. Primeiro, ela precisa ser em espírito, e segundo, precisa ser em verdade. O que quer dizer uma adoração em espírito? Eu tenho que ser um fantasma, um espírito transparente? Não. A palavra espírito remete ao Espírito Santo. A minha adoração ela tem que estar ligada, guiada pelo Espírito Santo. Se eu não for uma pessoa espiritual, a minha adoração não será aceita por Deus. Em verdade, a Bíblia se declara como sendo a verdade. Então a minha adoração tem que ser bíblica. Quem determina o que é certo e errado na adoração não sou eu, é a Bíblia. O problema é que quando a gente vai ver a opinião de alguns, eu acho, eu sinto, eu me sinto melhor. Então a base é o que você sente, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia tem que me guiar para a adoração verdadeira. Mas o problema, queridos, é que nós estamos passando por um momento de crise espiritual, onde as pessoas nem sabem por que elas vêm à igreja. Quando a gente fala de adoração, dentro do pacote da adoração está música, tá bom? Música não é sinônimo de adoração, música faz parte da adoração. Ofertas faz parte da adoração. Reverência na igreja faz parte da adoração. A roupa que eu visto, ela faz parte da minha adoração. Adoração é um compêndio. Minha oração faz parte da adoração. Mas quando a pessoa está desconectada, ela vem adorar com os motivos errados. Na hora de escolher uma música, sabe qual é o padrão dela para escolher uma música? O seu gosto pessoal.
A gente vai cantar essa música porque eu gosto dessa música, eu me sinto bem. Mas me diz uma coisa, você está cantando para você ou para Deus? Porque se você estiver cantando para Deus, a questão não é qual música que eu me sinto bem, é qual música que segue os princípios bíblicos. Aí tem alguns que dizem assim, eu vou naquela outra igreja, porque lá o louvorzão é mais agitado, mais vivo. Pode até ser, mas ao fazer isso, só mostra de que o objetivo que você está indo não é levar um culto, oferecer um culto, mas receber alguma coisa. Eu quero me sentir bem. E a questão não é que eu quero me sentir bem, não é esse o ponto bíblico. O ponto bíblico é o que de fato agrada a Deus. Dentro da adoração eu disse para vocês que está a reverência. E alguns vêm para mim e falam, pastor, precisa pregar mais sobre reverência, o povo está correndo, é criança que pula, dá mortal, se joga, é adulto que conversa, que põe chiclete aqui e lá. Gente, o problema da reverência não se resolve num sermão, porque esse é um problema espiritual. Se a pessoa não tem intimidade com Deus a semana toda, foi como eu disse, ela vai ficar inquieta na igreja, ela não consegue. E não me leva mal, até as crianças também, que seu filho só consome coisa secular, não consome conteúdo bíblico, a igreja também não vai ter sentido para ele. Reverência faz parte da adoração. Sabe uma outra coisa que faz parte da adoração? Meus vestimentas, minhas roupas. Eu adoro a Deus com as roupas que eu uso. Pastor, as roupas podem me salvar? Não. Roupa não salva ninguém e roupa não faz parte do processo de salvação. Mas a roupa, ela mostra a importância que eu dou para o evento que está acontecendo. A roupa, ela mostra a importância que eu vou dar para tudo que está acontecendo ali. Vou lhe dar um exemplo. Quando a pessoa vai para um casamento, ela tem uma roupa específica? Dependendo do trabalho, tem uma roupa específica? Dependendo de onde ela for estudar, existe um uniforme? A minha roupa, ela mostra a importância que eu dou ao evento. Se eu não estou nem aí para a igreja, eu vou todo zoado, não estou nem aí. Quando eu me importo, eu percebo que a minha roupa também faz parte da adoração. Eu não estou dizendo que a gente tem que vir sempre de terno e gravata. Eu só estou dizendo que precisamos vir sempre bem arrumados. Pastor, é um desfile de moda? Não é. Mas a minha roupa mostra se eu dou importância ou não ao que está acontecendo. Dentro da adoração, envolve as orações, envolve tudo aquilo que eu faço. E aí fica aqui a frase: quem define a adoração sempre é Deus e não o ser humano. Pastor, é possível Deus rejeitar a minha adoração? Eu estou aqui para adorar, estou aqui para cantar, estou aqui para orar, estou aqui para ofertar. É possível Deus rejeitar o que a Bíblia diz? Mateus 15, 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O texto bíblico, que é um texto que a gente gosta de mostrar muito para os nossos amigos evangélicos, esse texto também se aplica na nossa vida pessoal, porque se não tivermos uma vida consagrada, Deus não vai aceitar a nossa adoração. Queridos, se você não adorar a Deus com a sua vida, a sua adoração com palavras ou louvor não será aceita. Pode vir aqui, pode tocar, pode cantar, pode pregar, pode orar. As pessoas podem aplaudir, bater palma, dizer aleluia, até falar em língua. Mas se a sua vida não for consagrada, Deus não pode aceitar o que você faz. A adoração é um estilo de vida. Ou eu estou com uma vida consagrada, ou o que eu faço na igreja não tem sentido. E eu vou um pouco mais além. Opinião pessoal minha, tá bom? Opinião pessoal minha. Mais uma daquela da versão Bíblia gideônica. Ao meu ver, na minha opinião, mesmo que Caim tivesse oferecido uma ovelha, na minha opinião, a ovelha seria rejeitada. Ele poderia acertar no elemento, mas como a vida dele estava errada, Deus iria rejeitar de qualquer forma. E por isso que ele fica revoltado.
O elemento até que não era o mais importante naquele contexto, Deus poderia aceitar. Mas Caim vivia uma vida má, uma vida errada, e é isso que eu e você precisamos entender. Deus nos chamou a uma consagração. Não adianta eu querer vir aqui, fazer um teatro, me passar por bonzinho, quando o meu coração está completamente contaminado. Pastor, mas eu erro, todos nós erramos, você e eu temos nossos pecados. Mas a diferença é que tem gente lutando para sair do pecado. E tem gente se divertindo, curtindo, postando inclusive na internet. Olha eu num show, olha eu bebendo, olha eu com meus amigos. Tem gente que tem tanto prazer em pecar, que ainda põe a foto na internet. Olha eu no estádio de futebol gritando. Prazer em pecar. Eu até brinco, né, que no passado as pessoas pecavam em silêncio, né? Mas hoje, a pessoa quer mostrar tanto que não pertence a Jesus, que tudo que faz de errado, ela tem que postar. Eu traindo minha mulher. Aí não tem ainda não, né? Talvez. Queridos, nós não podemos brincar de sermos cristãos. Porque se a gente brincar, quem mais vai perder é a gente mesmo. Existem benefícios por oferecer uma adoração correta. É que quando eu ofereço uma adoração correta, esta adoração ela vai voltar para mim em forma de bênçãos, porque Deus vai me abençoar. A bênção de Deus representa Ele colocando a mão dEle sobre mim, me protegendo contra todas as investidas do mal, cuidando da minha vida e me ajudando. O chamado de Deus para todos nós é uma adoração verdadeira, uma adoração correta. E queridos, eu quero concluir o sermão desta manhã fazendo um apelo para a minha igreja. O ano de 2024 ele começou, e ele não pode ser apenas mais um ano para mim e para você. E quando eu digo para mim e para você, porque o sermão não é apenas para você, o sermão também é para mim, porque eu também preciso melhorar várias coisas na minha vida pessoal. Mas uma coisa, nós precisamos estar acertados, de que não dá para brincar de sermos cristãos. Nós já sabemos de que toda guerra do bem e do mal, o ponto central é a adoração. E a gente fala muito de adoração baseada no sábado e no domingo. E não está errado, está certo. Mas não é só isso. A minha vida tem que estar consagrada a Deus. Eu não posso vir à igreja somente por vir. Eu não posso participar somente por participar. Eu não posso cantar somente por cantar. Eu não posso orar somente por orar. Eu não posso ofertar somente por ofertar. Porque o que Deus quer que eu oferte de fato é a minha vida sobre um altar. Se você estiver disposto a oferecer o seu dinheiro, por mais generoso que seja, se você não ofertar a sua vida, não tem valor diante de Deus. Você pode oferecer os melhores louvores, a oração mais bela, o seu tempo, os seus talentos, mas tudo que Deus quer é a sua vida. Eu tenho um ministério. O seu ministério tem que refletir uma vida consagrada. Não estou aqui para dar lição de moral lição de moral em ninguém. Você sabe o que é certo e o que é errado. E o Espírito Santo tem falado ao seu coração aquilo que você tem feito e que não é correto. E eu vou deixar que Ele continue falando. Eu só quero te lembrar de que se você não oferecer a sua vida sobre o altar, nada do que você faz vai ter sentido para Deus. Queridos, vamos fazer desse ano um ano diferente. Vamos se consagrar. Eu disse para vocês no início do sermão que o meu sonho como pastor dessa comunidade é que a igreja do Capão seja uma igreja modelo em organização, pontualidade, em tudo. Mas eu gostaria que a nossa igreja também fosse referência em espiritualidade. E eu quero me comprometer nessa semana em fazer algo diferente. Eu quero que você se comprometa também de que nessa semana vai começar algo diferente na sua vida. Sua vida tem que mudar e a minha tem que mudar. A gente precisa trabalhar a espiritualidade da nossa vida. Não dá para ficar do jeito que está, gente. Não dá.
Para de se iludir. Está ruim o jeito que você está vivendo, está errado. Para de se iludir. Ou a gente se consagra, ou a gente não vai para o céu. Entenda isso. Nós precisamos mudar de vida. E eu quero, como pastor, fazer um apelo para que nesta manhã você tome a decisão de mudar alguns hábitos em sua vida. Seja relacionado ao que você vê, ao que você ouve, ao que você fala, ao que você come, lugares que você vai, amigos, não sei. Alguma coisa tem que mudar. Eu preciso que nesta manhã você aceite o Espírito Santo tocar em você. Nós vamos ouvir uma mensagem musical sendo apresentada. E esta música nos lembra de que o Espírito Santo, ele está à nossa disposição para poder tocar em todos nós e transformar a nossa vida. Enquanto você ouve esta música, eu quero convidar você a orar em silêncio. Não precisa ficar em pé, eu só quero que você fale com Deus. Porque você não pode ir embora hoje daqui sem não ter tomado uma decisão. Deus te trouxe aqui nesta manhã porque Ele queria te impactar com essa mensagem. Então, enquanto você ouve esta música, fale com Deus, abra o seu coração, veja o que está errado. Fala assim: ó Deus, eu preciso mudar essas áreas aqui. E eu tenho certeza de que Deus vai te abençoar nessa manhã. E você vai sair daqui como um vencedor. Que você nasceu para vencer e você vai vencer. Deus te abençoe. Toque em mim e faça-me sentir Teu poder em minhas mãos. Eu quero ter em mim e a Tua força provar, ser tal qual Jesus. Vou viver de modo a mostrar a Tua vida em meu ser. Eu quero ter em mim detalhes do Teu amor e ser tal qual Jesus. Pai, Tua graça quero ter, vem minha vida envolver, pois cada dia na jornada minha aqui, bem mais perto quero estar de Ti. Oh Pai, Tua graça quero ter, vem minha vida envolver, pois cada dia na jornada minha aqui, bem mais perto quero estar de Ti, Senhor. Toque em mim e faça-me sentir Teu poder em minhas mãos. Eu quero ter em mim e a Tua força provar e ser assim, a luz. Vou viver de modo a mostrar a Tua vida em meu ser.
quero ter em mim detalhes do teu amor e ser tal qual Jesus. Pai, tua graça quero ter, vem minha vida envolver, pois cada dia na jornada minha aqui, bem mais perto quero estar de ti. Oh Pai, tua graça quero ter, vem minha vida envolver, pois cada dia na jornada minha aqui, bem mais perto quero estar de ti, Senhor. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua mensagem nesta manhã a todos nós. Ó Deus, todos nós nos colocamos diante do teu altar, entendendo que somos pessoas falhas, errantes, pecadores, e suplicamos pela tua graça, pelo perdão dos nossos pecados. Suplicamos pela tua misericórdia que possa nos envolver e que o teu poder venha nos transformar. Ó Deus, todos nós que aqui estamos, nós queremos vencer. Às vezes por descuido ou má vontade, a gente toma algumas decisões erradas e pedimos a Ti que o Senhor venha trabalhar no nosso coração. Que Teu Espírito não desista de nos salvar. Que o Senhor nos ensine a vivermos uma vida que seja correta aos Teus olhos. Porque nesta manhã nós, como comunidade, como igreja, nós queremos nos consagrar a Ti. Tanto nós que estamos aqui no templo, como aqueles que estão acompanhando conosco de forma virtual. Nós não queremos brincar, Senhor Deus, de sermos cristãos. E é por isso que nesta manhã nós oferecemos a Ti a nossa vida. Aceite como somos, mas ao mesmo tempo que Teu poder venha nos transformar, para que possamos nos tornar a pessoa que o Senhor sempre sonhou que um dia fôssemos. Dá-nos a Tua graça e dá-nos a vitória. É o que lhe pedimos por Cristo Jesus. Amém.